está, ela está no imperativo. Jesus está dizendo, se você puder, vá. Não. Se tiver com tempo, vá. Ela diz, ide e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Marcos capítulo de número 15, versículo de número 16, Jesus vai dizer, olha, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda a criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê será condenado. Veja só, Jesus fala de um batismo. Agora, que batismo foi esse que Jesus estava falando? Foi nas águas? Foi no Espírito Santo? Jesus disse, olha, aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê será condenado. As igrejas ensinavam, irmãos, antigamente, que se o indivíduo fosse batizado nem nas águas nem no Espírito Santo, não ia para o céu, não. Eu já ouvi falar isso. Só que isto é um pensamento que está equivocado. Já ouvi falar, desculpa, se descesse a água e não ser batizado no Espírito Santo, Não vai para o céu. não vai não. Precisamos entender que o batismo que Jesus está falando aqui nem é nem nas águas e nem é no Espírito Santo. Eu pergunto, o ladrão na cruz lá, está lá na cruz. O ladrão está na cruz. Ele chega para Jesus e diz assim, mestre, lembra de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse, olha, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. A palavra paraíso, paradeison, que vem da língua grega, significa parque cercado. Hoje você estará comigo num parque cercado, no paraíso. Eu pergunto, esse indivíduo era baseado nas águas? Foi no Espírito Santo. Mas Jesus disse a ele que hoje mesmo ele estaria com ele no paraíso. Então quer dizer que esse batismo que Jesus fala aqui, nem é nas águas e nem é no Espírito Santo. É na morte. Entendeu? É o batismo na morte. Pedro também vai relatar isso aí com total detalhes, com riqueza de detalhes, em Atos capítulo de número 2, versículo de número 37 e 38. Atos 2, 37 e 38. Amém? Atos capítulo 2, versículo 37 e 38. Vamos ler. O que é que Pedro diz aí? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo 37 e 38. Ao ouvirem tais palavras, ficaram iluminados em seu coração. E desejaram saber de outros e dos outros apóstolos. Caros irmãos, o que devemos fazer? Orientou Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão de vossos pecados. Segura. Batizado em nome de quem? Jesus Cristo para o perdão de quê? Dos pecados. Então esse batismo aqui não é nas águas nem no Espírito Santo. É o batismo na morte. Todo aquele que aceitou Jesus, ele é batizado na morte expiatória de Cristo. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado na morte do Senhor Jesus para a remissão dos pecados. E depois recebereis o quê? Recebereis o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo, que é totalmente diferente. Então isso quer dizer que quando as pessoas que o batismo que João trazia, pregava, Era da morte. era futuramente da morte. Da morte. O batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Então significa que não existe um simbolismo real de um batismo. Pode ser nas águas, pode ser em qualquer forma, imersão ou... Não, não é isso não. Não. O batismo bíblico é só por imersão. Biblicamente não existe batismo por aspersão. O batismo bíblico é imersão. Você vai ver as variantes. Baptizo, baptizonai, baptizon, baptizei. Todos são expressões para imersão. Biblicamente, a Bíblia só define o batismo por imersão. Entendeu? Que traz a ideia de sepultamento. Você é mergulhado, morre com Cristo e ao subir você é ressuscitado com Ele para a nova vida. Okay? Outra coisa que precisa entender, que o batismo
O batismo não está condicionando a salvação. Entendeu? Ninguém pense que precisa ser batizado para ser salvo. Porque na proporção que você aceitou Jesus, você já é batizado na morte. Ele vai dizer isso. Arrependeu-vos, seja cada um de vós batizado na morte do Senhor Jesus para perdão dos pecados. E depois recebereis o dom de Deus. O que é que diz aí Romanos capítulo 4, versículo 6? É o 6, 4. Vamos ler, ver se é. Romanos 6, 4. Na morte pelo quê? Segura, cadê o resto? Novamente. Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo. Pelo batismo. Então, este batismo que Jesus fala aí, por todo mundo e pregar o evangelho, aquele que crê e for batizado será salvo, está falando do batismo na morte. Aceitou Jesus, você é batizado automaticamente na morte de Cristo para a remissão dos pecados. Entendeu? Não tem nada a ver com o batismo em água nem no Espírito Santo, não. É só entender isso aí. Ok? Na bênção dos apóstolos, a gente também vê que a igreja, ela orava abençoando os membros que existiam nela, usando a manifestação da pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ok? Ele vai dizer: a graça do Senhor quem? Jesus Cristo, o amor de quem? De Deus, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Ok? Então a gente vê aqui, tá certo? Um paralelo, a gente vê assim, de certa forma assim, que Paulo ele vai usar a pessoa do Filho, do Pai e do Espírito Santo para abençoar o povo com a bênção que conhecemos como bênção dos apóstolos, bênção apostólica. Pastor, aí cada um tem as suas características. Cada um tem as suas características. A graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão. Cada um tem uma característica peculiar, ok? Porém, precisamos entender que são características peculiares, que parece distinta e particular, mas que são, de certa forma, feitas pela mesma pessoa. Entendeu? Quando a gente usa a expressão distinta, muitas das vezes, em relação à pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como a gente vai ver neste material, não está usando no sentido de separação, mas de mostrar que o Pai se manifestou, o Filho se manifestou e o Espírito se manifestou, com características peculiares de cada pessoa, mas não isenta que um está separado do outro, ou um exclui o outro, ou um é menor e maior do que o outro, ok? Ainda que pareça que Jesus atuou de forma individual e peculiar, isso não isenta que o Pai esteja nele e que o Espírito Santo esteja nele também, sendo como ele a mesma pessoa. Entendeu? Então vamos lá. Recapitulando: o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo é Senhor, é Deus, é a mesma pessoa. Ok? Alguma dúvida? Alguém vai fazer uma pergunta? Entender isso aqui? Então vamos lá. Estudaremos a respeito dos atributos de Deus, como a sua unidade e a sua triunidade. Ok? Não há contradição entre o monoteísmo do Antigo Testamento e a Trindade cristã. Ele é um só Senhor em três pessoas. Ele é um só Senhor em três pessoas. Só que essas três pessoas não são separadas. Tá certo? O Pai, o Filho e o Espírito Santo é a mesma pessoa. Ainda que pareça que eles estão atuando de forma individual, não estão. Na realidade, isto é apenas manifestação característica peculiar de uma pessoa, da pessoa do Pai, da pessoa do Filho e da pessoa do Espírito Santo.
Ok?